A paz do Senhor, meu nome é Alexandra e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre 5 conselhos para se ter uma vida longa. Vamos lá? O primeiro conselho é: guarda a língua do mal. O primeiro conselho é refrear e guardar a nossa língua do mal. Davi, irmãos, o rei Davi, ele tinha tanto receio de pecar com a língua dele que ele chegou a pensar em colocar uma mordaça na boca dele. Então, aqui no Salmo 39, versículo 1, nos deixa claro isso. Diz assim: Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Então, irmãos, primeira coisa, se nós queremos ter saúde, ter vida longa, né, nós precisamos refrear a nossa língua. O que estamos falando? Com quem estamos falando? Será que o que nós estamos falando está sendo para ajudar ou para derrubar? O que nós estamos falando está sendo para levantar, né? Porque tem pessoas, irmãos, que ela fala as coisas sem pensar e muitas das vezes machuca quem está escutando. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer primeiramente ao outro aquilo que queremos que nos faça. Então, se você quer ser bem tratado, trate bem o outro. Aquilo que você não gostaria que fizesse com você, então você não deve fazer com o outro. Isso te traz saúde. Faça, se coloque no lugar do outro. Faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Essa é uma regra de ouro na palavra de Deus, né? Que nós devemos fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizéssemos a nós, né? Então, tenha cuidado. Tem gente que fala assim: eu falo a verdade mesmo e acabou. Mas como que você tem falado essa verdade, né? Tem meios de você falar, né? Então, nós temos que refrear a nossa língua do mal. A palavra de Deus diz que da nossa língua não deve sair nenhuma palavra torpe. Que da nossa boca só deve sair aquilo que for bom para edificação. O que você está falando com a pessoa vai trazer algo bom para a pessoa? Vai fazer a pessoa se levantar? Vai fazer a pessoa enxergar que ela pode melhorar? Como você está falando, né? Então, esse é o primeiro conselho. Ainda seguindo esse conselho, esse primeiro conselho de guardar a língua do mal, em Tiago 1,26, ele afirma que se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, engana o seu próprio coração, e a sua religião é vã. O apóstolo Pedro afirma que, se alguém quer ver dias felizes, deve refrear a língua do mal. Então, novamente, guarde sua língua, veja o que você está falando, com quem você está falando. Isso é muito importante, né? Segundo, que é parecido, é guardar os lábios de falar enganosamente. Amados, vocês já viram um tipo de pessoa que ela não consegue falar a verdade? Ela tem que estar envolvida em alguma mentira? Ela sempre tem que contar alguma mentira. E a Bíblia nos diz que o pai da mentira é a única coisa que a Bíblia atribui como pai. O pai da mentira é o diabo. Então, cuidado. Nós temos que ter cuidado, porque quando nós falamos mentira, primeiro que nós ficamos desacreditados diante dos outros, porque a palavra de Deus diz que não há nada em oculto que não haja de ser revelado. Então, quando nós contamos uma mentira, trazendo para o nosso mundo físico, o que acontece? Quando a pessoa conta uma mentira, ela sempre tem que estar colocando outra mentira em cima de outra para sustentar aquela primeira. E chega uma hora que ela não consegue. E aí, né? A gente vê que os policiais, quando vão interrogar alguém, né? O que eles fazem? Eles chamam a pessoa para o primeiro depoimento. Aí a pessoa depõe. No segundo, se a pessoa estiver mentindo, a pessoa já começa a mostrar falhas ali no segundo. Aí chama uma terceira vez, já dá uma outra falha. Por quê? Porque se você está mentindo, você não fica lembrando o tempo todo daquela mentira que você contou. Então é ali, né? É através dos depoimentos, né? Da mesma pessoa, vários depoimentos, é que ele sabe se a pessoa está falando a verdade ou não.
Porque se a pessoa está falando a verdade, ela vai continuar naquela mesma linha, porque ela está falando aquilo que ela viu. Então ela não vai modificar, ela vai falar. Mas quando ela pega uma mentira, ela sempre dá uma escorregada, né? E é aí que eles acabam vendo que a pessoa não está falando a verdade. E na nossa vida também não é diferente. Quando a gente vê que a pessoa fala uma coisa com a gente e que depois você vai ver que é outra, você acaba desacreditando na pessoa, né? Então, muito cuidado para não falar mentira, né? Davi chegou a orar sobre isso. Olha o que ele falou: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Olha só. Davi, isso é tão sério, irmãos, da pessoa ficar pegando mentira, que o rei Davi, ele pediu ao Senhor para que guardasse a boca dele, para que ele não falasse mentira. Em Salmo 101:7, é dito que o que usa de engano e profere mentiras não permanecerá na presença do Senhor. Olha só, né? Então isso é muito sério. A terceira dica: apartar-se do mal. A palavra de Deus diz assim: aparta-te do mal. Em Jó 28:28, a palavra de Deus afirma que a verdadeira inteligência consiste em apartar-se do mal. Aí lá em Provérbios 22:3, diz assim, amados, Provérbios 22:3, essa pancada que vocês ouviram aí na porta é o cachorrinho que está querendo entrar. Provavelmente ele vai conseguir. 22:3, que diz assim: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Ou seja, você sabe, você está sendo avisado aqui agora, né? Então você sabe o que é ruim. Só que, se você foi avisado e você é uma pessoa prudente, você vai se desviar daquilo que vai te fazer mal. Você não vai querer seguir naquela trajetória daquilo que vai te fazer mal. Só que tem pessoas que elas não são avisadas e elas acabam indo e sofrendo a pena. Então nós temos que ter cuidado. Tá vendo que aquilo ali vai te trazer problema? Tá no ambiente? Começa a olhar o ambiente, ver como que tá a situação. Se afasta daquilo que é mal, se afasta de fofoca, se afasta de mentira, se afasta da soberba. Se afasta de tudo aquilo que faz mal, de tudo aquilo que vai te separar mesmo de Deus, né? A gente tem que deixar de lado a soberba, a mentira, a fofoca, né? O egoísmo e tantas outras coisas, né? Que nós temos que deixar. E diz assim, em Provérbios 8:13, o sábio Salomão afirma que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E em 1 Tessalonicenses 5:22, o apóstolo Paulo nos aconselha dizendo: abstende-vos de toda aparência do mal. Aquilo que for mal, saia, fuja, não fique em aquilo que vai te trazer problema. O outro conselho, quarto, é: faça o bem. Fazer o bem é tão bom. Quando nós fazemos o bem, nós nos sentimos bem, né? Então diz assim: em Amós 5:14, o profeta Amós nos aconselha dizendo: buscai o bem e não o mal, para que vivais. Olha só, buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estarás convosco, como vós dizeis. Se eu falo, Deus está comigo, mas eu faço aquilo que desagrada a Deus, será que Deus realmente está comigo? Então, vamos ter cuidado com isso, né? Se nós queremos a presença de Deus na nossa vida, vamos conhecê-lo, procurar saber qual é a vontade dele e procurar viver. É fácil viver a vontade de Deus? Não. Precisamos do poder do Espírito Santo para fazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Precisamos, né? Porque só Deus mesmo para nos dar força para fazer aquilo que é correto. Aí você pode falar assim, mas Alessandra, eu conheço gente que não é cristã e é uma pessoa honesta, anda direito no pagamento das suas contas, né?
é prestativo, ajuda quem precisa. Sim, tem pessoas que sim. Só que por mais que a gente queira, irmãos, todos nós nascemos debaixo do pecado. Então chega uma hora que, por mais que a gente queira, chega uma hora em alguma coisa nós somos falhos. Não tem jeito. A gente pode ser muito prestativo, né? Pode ser bom pagador das contas, pode ter uma vida moral assim, uma reputação moral excelente, mas ainda assim nós precisamos de Deus, porque devido ao pecado, todos nós já nascemos separados de Deus e precisamos nos reconciliar com Deus através do Filho dele, Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e seguimos as orientações dele através da palavra, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós somos reconciliados com Deus pelo sangue de Jesus. E quinto e último, aliás, não vou para o quinto agora não. No quarto ainda tem algo que diz assim, em Romanos 12:17, Paulo nos aconselha, não torneis a ninguém mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Também em 1 Tessalonicenses 5,15, Paulo afirma que devemos seguir sempre o bem para com todas as pessoas. Então, a gente nunca deve pagar o mal com o mal, né? Nós sempre temos que fazer o que Jesus fazia. Jesus pagava o mal com o bem. Então, que a gente peça ao Senhor que nos dê um coração como o dele, para que mesmo quando a gente foi muito injustiçado, como Jesus foi, porque ele foi injustiçado, porque ele estava levando ali os meus e os seus pecados, ele continuou na mesma posição. Ele não pagou mal com mal a ninguém, né? Quinto e último conselho, procura a paz e siga. Olha só. Procura a paz e segue-a. Em Marcos 9:50, Jesus disse, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Em Romanos 12:18, Paulo disse, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Em Hebreus 12:14, a palavra de Deus nos aconselha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, nós temos que buscar a paz com aqueles que estão ao nosso redor, orar por eles, jejuar quando for preciso e buscar a santidade, porque sem santidade nós não veremos ao Senhor, né? Então, amados, olha só, esses conselhos da Bíblia, eles são preciosos, eles são importantes, né? E ele, com certeza, ele nos oferece vida longa. Por quê? Porque se você for observar isso aqui, tudo isso aqui que está dizendo, ela mexe com o nosso emocional. Então, nós precisamos trabalhar essa parte para que nós tenhamos saúde emocional. Porque quando nós temos saúde emocional, nós temos também saúde física. Porque o nosso emocional, ele tende a refletir no nosso físico. Então, meus amados, olha, se esse vídeo foi de grande ajuda para você, se te ajudou de alguma forma, me ajude. Faça com que mais pessoas alcancem esse vídeo através do seu like, compartilhamento e inscreva-se, irmãos. Nós precisamos que você se inscreva, deixe seu like e compartilhe para que o YouTube continue recomendando o nosso conteúdo. Que Deus abençoe. Até a próxima.